Eu sou Josiana Souza e você está em mais um programa Caixa Preta. E hoje nós vamos falar da puberdade, do início dessa vida reprodutiva, do infanto-juvenil, desse período da vida que é tão desafiador, mas que ao mesmo tempo é tão bonito. E eu estou aqui com uma especialista nesse assunto, com uma ebiatra. Você já ouviu falar nessa especialidade? Eu ouvi falar pela primeira vez há um ano atrás. E já foi procurando por ela e sendo atendida por ela, né? Levei minha filha, porque essa é uma idade que a gente precisa. Vocês vão, ao longo do nosso bate-papo aqui, vocês vão entender melhor que idade é essa, o que que precisa, quando precisa, o que que precisa. E eu estou aqui com a doutora Laís Barbiero. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, estar falando sobre esse assunto que eu adoro. Ah, esse assunto é lindo, né? Demais. E assim, já começando, né? Quando te procurar, o que que faz uma ebiatra? Então, eu costumo dizer que o ebiatra é o pediatra, que é de fato um pediatra, né? A ebiatria é uma subespecialidade da pediatria. Então, é o pediatra do adolescente, né? O que que a gente percebe? Chega um momento da vida que o adolescente começa a ficar um pouco desconfortável no ambiente pediátrico, tudo muito infantil, né? As demandas vão mudando e, por sua vez, nem todo pediatra se sente confortável com essas novas mudanças. E aí a gente percebe que, com muita frequência, é um momento que os adolescentes ficam afastados dos serviços de saúde, né? Daquela consulta preventiva, daquela consulta que é para promover saúde e bem-estar. E vão no pronto-socorro quando tem algum problema. Mas você falou dos adolescentes. Mas antes da adolescência já precisa procurar um ebiatra, né? Então, teoricamente, pela Organização Mundial de Saúde, a adolescência começa a partir dos 10 anos. Mas a puberdade começa a partir dos 8 anos nas meninas e dos 9 anos nos meninos. Então, eu optei no meu consultório por atender a partir dessa faixa etária, para a gente não só pegar a adolescência, que é essa fase, né, da idade, mas também todas as mudanças físicas que vão acontecendo aí em paralelo. Porque tem uma série de mudanças comportamentais. Quais são essas mudanças que os pais observam? Porque para mim uma criança de 8 anos é criança ainda, né? Mas ela já não quer mais ser criança, ela já não se encaixa mais ali naquela infantilidade, mas ela também não é adolescente ainda. Qual que é o ponto, assim, a necessidade de procurar um ebiatra nessa faixa? Eu acho que tem muito a ver com o conforto do paciente, né, da criança e do adolescente. O pediatra, ele é apto a atender também a criança e o adolescente, não tem problema nenhum, e tem muitos que fazem isso muito bem. Então, se você tem um pediatra que faz o segmento de rotina, seu filho está lidando bem com isso, né, e está atendendo a demanda, tá tudo bem, pode continuar. A partir do momento que houver um desconforto, que a gente entender que as demandas mudaram, que a gente precisa de um olhar especializado, aí sim é o momento de procurar o ebiatra, antes ou depois dos 10 anos de idade, né? Mas tu tem, assim, um olhar muito mais amplo, que eu percebo. Porque, assim, normalmente nessa fase, quando os pais continuam levando no pediatra de costume, desde bebê, eles levam no endócrino, levam em outras especialidades para complementar a necessidade. Eu percebo que tu atende todas essas necessidades. Sim, a intenção é a gente trabalhar a saúde desse adolescente, né? Fazendo tudo aquilo que o pediatra vai fazer. Então, a gente vai pesar, vai medir, vai ver cartão de vacina. Gente, levem o cartão de vacina dos adolescentes para as consultas, por favor. É frequentemente esquecido, né? Parece que chega na adolescência. Eu também, eu faço parte dessa. Tudo bem, a gente vai acompanhar de qualquer forma, mas é importante, né? A gente precisa fazer todo esse cuidado. A gente vai fazer isso tudo, mas a gente precisa sempre ter um olhar biopsicossocial. Então, é uma fase que a vida está mudando, né? Os interesses estão mudando, a transição do corpo está acontecendo de uma forma muito rápida. E se a gente for pensar, Josiana, isso é muito difícil, né? Se a gente pensar na gente numa gestação, por exemplo, a gente demora um tempão com aquele corpo que é diferente do que a gente estava acostumado. E existe uma insatisfação ali, uma dificuldade de lidar com essa mudança. E o adolescente está passando por essa mudança, né, durante a puberdade. Gostei dessa analogia com a gestação. Ele tem essa insatisfação com o corpo. É que a gente esquece como é que foi quando a gente passou, né? Tem essa insatisfação com o corpo, tem esse luto, tem o luto de estar perdendo aquele
aquele papel da infância, né? Aquele papel infantil que você não tem grandes responsabilidades, você tem muito mais direito, né? Você pode aproveitar, mas não é muito cobrado. Na adolescência isso muda, então tem um outro luto aí. E tem um luto muito importante também, que é do papel dos pais. Ai, meu bebezinho. É um luto que os pais sentem, mas é um luto que eles sentem também. Sabe, a criança, os pais para criança são super-heróis, né? Meus pais estão sempre certos. Para nós adultos, amo, respeito e admiro os meus pais, mas vejo os defeitos neles, né? E o adolescente é quando a gente está passando por esse momento de perceber assim, opa, meu pai não é perfeito. Nos contos de fadas, a bruxa má. Também, né? Ele erra também. Então, é uma fase de muito questionamento. Muda muita coisa em pouco tempo, né? É tudo muito complexo. E a gente precisa ter esse olhar para essa fase, né? Porque tudo isso também interfere na saúde, no bem-estar do adolescente. Então, a intenção é a gente sempre ter também esse olhar biopsicossocial, de prevenção de riscos e de dar um espaço sob sigilo médico para que o adolescente também possa trazer todas as questões que ele tiver interesse, curiosidade, vontade, né? Ai, que bacana, é muito legal. Eu adorei, assim, deixar a Vitorinha lá e ela voltou me contando várias novidades, cheia de coisas. Mas tem um ponto ali que tem que ser bem observado pelos pais, a curva do crescimento do pré-adolescente, né? O que acontece, assim, se não tem esse acompanhamento, esse olhar especializado, ou é negligenciado, como você falou, né? Que às vezes a gente vai distanciando mais as consultas. O meu pediatra mesmo falou, tá na hora de me visitar, né? Porque passo de anos sem ir lá. Sim. Então, a gente vai espaçando mais, porque não tem nenhum problema, só que não é por questão de problema. É o crescimento, o desenvolvimento natural. Qual é o déficit que a criança tem se ela não tem esse acompanhamento? Se ela cresce demais, se a menina menstrua muito cedo? Tá, vamos lá. Eu vou regredir um pouco e começar a falar um pouco antes da vida para a gente chegar lá, tá? A gente tem 2 grandes momentos da vida aí da criança e do adolescente que a gente precisa de muita atenção. Primeiro é ali nos 2 primeiros anos de vida. E aí, se você for lembrar, é um momento, no primeiro ano você tinha consulta mensal, né? Tem um monte de vacina, tem muita coisa pra gente acompanhar. Por quê? Porque é um momento de um crescimento com uma velocidade muito alta, né? Um crescimento muito acelerado e um momento também de grande desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente precisa estar acompanhando, né? Se eu não percebi, se a criança não falou, não mandou no tempo certo, eu preciso estimular para que ela consiga recuperar esse déficit, né? Se tiver alguma patologia associada, eu preciso investigar precocemente, né? Para a gente conseguir fazer as intervenções que forem necessárias. Aí a gente entra na infância numa fase mais tranquila, que é aquela fase que a gente chama de crescimento estável. Aí a gente já está falando do escolar. Ele continua crescendo, mas é sempre numa velocidade que costuma estar ali de 4 a 6 centímetros ano. Essa é a fase que já passou aquele monte de virose da creche, então a gente já tem uma imunidade mais tranquila, já passou aquele monte de vacina e a gente dá uma respirada. Só que quando a gente vai começar a puberdade, o adolescente vai passar por um segundo momento de aceleração desse crescimento. Então, ele vai começar a crescer mais rápido. E, junto com isso, ele vai começar a ter as mudanças de caracteres sexuais secundários, né? As mudanças da puberdade, as mudanças do corpo. E essas mudanças do corpo vão trazendo também e acontecendo em paralelo com o desenvolvimento neurológico, que também está acontecendo nessa etapa e que é o que vai trazer muito desses comportamentos, dessas características. E aí, quando a gente começa a ter essa aceleração e essa mudança do corpo, é um momento que eu preciso acompanhar mais de perto de novo. Do mesmo jeito que eu fazia lá nos 2 primeiros anos de vida. Por quê? A menina, por exemplo, eu preciso entender se a mudança de um estadiamento para o outro está sendo no tempo que eu esperava, se o crescimento nesse entorno está sendo dentro, né, do que a gente espera, para a gente garantir que ela vai chegar no final com a estatura que faz parte do alvo genético dela, né? Tem uma genética, tá, gente? A gente não pode crescer eternamente muito além do que a gente tem de potencial. Mas a gente precisa estar ali acompanhando para garantir que esse potencial seja atingido. E aí, se eu fiz atendimento anual nessa fase,
pediatra viu, ou o ebiatra viu, avaliou, passei 1 ano. Se daqui a 1 ano esse adolescente não cresceu o que precisava ter crescido, mas já mudou o estadiamento puberal, né, já avançou, a gente perde oportunidade de ação. A menina, por exemplo, depois que ela menstrua, a gente não vai conseguir interferir muito mais no crescimento dela, né? Então, é uma fase que é muito importante da gente estar acompanhando, né? E o menino não tem a menstruação, que é essa data tão marcada, mas passa pelo processo da mesma forma, né? Se ele passar pelo processo sem ter o crescimento adequado, ele vai ficar com déficit de estatura depois. Sem contar que é a fase que está tendo mais mudança, né? Então, a gente precisa orientar essas mudanças, a gente precisa orientar o que está acontecendo no corpo, sabe? Eu vejo ainda hoje meninas que menstruam e que não sabem o que está acontecendo. Oh, meu Deus. Isso ainda acontece, por incrível que pareça, 2025, sabe? Eu vejo meninos que começam a ejacular e não sabem o que está acontecendo. Tem a poluição noturna e acorda assustado porque a cueca está molhada. Então, assim, a gente precisa orientar esses adolescentes, né? Eles precisam saber o que é que está acontecendo. É difícil, assim, da gente abordar, né? A minha filha, a Vitória, perguntou assim, mamãe, como é que os bebês são feitos? Com 8 anos. Eu falei, meu Deus, como é que eu respondo essa pergunta? Aí eu comprei aquele livro... de onde vem os bebês. Aí o livro explicou para ela, mas como é difícil você falar uma coisa tão simples. Sim, e eu costumo dizer que assim, é com verdade. É o que eu falei, não dá para falar da cegonha. Nem sempre a gente precisa ir para todos os detalhes, né? A gente vai trazendo os detalhes conforme esse adolescente vai se desenvolvendo, estando pronto para eles. Mas a gente precisa sempre trabalhar com a verdade. Eu falei, a cegonha não vai rolar, né? Então não vai rolar. E agora? Como é que eu explico? Então, mas essa curiosidade também, ela faz parte desse amadurecimento psíquico dessa idade, né? Perfeitamente, faz parte. E quais são, assim, os sinais precoces que precisam ser observados para que quem está em casa, para quem tem filho com essa faixa etária, observe? Eu lembro que você perguntou, né, se o peitinho dela já tinha um botãozinho ali, né? Eu não sei como chama tecnicamente, broto mamário. Se já tinha, se não. Então, assim, quais são esses sinais físicos? Em termos de puberdade, para a gente considerar, a menina vai ser o crescimento do broto mamário e no menino é o aumento do volume testicular. Mas pai e mãe dificilmente vão ver o volume testicular, até porque quando esse aumento é discreto, é algo que a gente, né, tá medindo em consulta. Então, o que a gente vai ficar de olho? Crescimento muito acelerado já vai indicar, e aí uma coisa que a gente vê é quando começa a perder sapato. Porque esse crescimento, ele começa nas extremidades, ele acelera, né? Esse crescimento mais acelerado, ele vem primeiro nas extremidades. A mão a gente não percebe, porque a gente não usa luva, né? A gente não vê o tamanho. Mas o sapato, a gente começa a aumentar de tamanho. Então, quando isso começa a acontecer muito rápido, já é algo que está indicando aqui, né? Que está acelerando, né? Crescimento de pelos, odor axilar, né, mudança no timbre de voz, oleosidade da pele, trazendo a acne, né? Essas mudanças que a gente vê que estão associadas à puberdade, não necessariamente quando você chegar no consultório, eu vou te confirmar que está na puberdade, né? Talvez aumentou a oleosidade, talvez começou o pelo, mas ainda não está na puberdade, mas já indica que a gente está se aproximando. Foi o caso que da já Vicky, é né? interessante não a era gente ainda, mas já tinha uns pelinhos, já estava... Exatamente. A axila já tinha odor. Então, mas não era ainda. Isso. E eu acho que é o melhor momento para chegar, né? Porque qual é a fase melhor para a gente falar com ela que o corpo vai mudar, né? É quando a gente está entendendo que vai começar, mas ainda não aconteceu. Quando já chegou com tudo mudando e no meio do susto, no meio do trauma, né? O processo fica muito mais pesado. Então, o momento ideal é esse mesmo, quando a gente começa a mudar. Outra coisa que, assim, poucas pessoas associam é o medo noturno. Para quem tem filho em casa, nessa faixa etária que começa medo noturno, não é frescura. Acolham, porque é o medo da mudança, é o medo
de algo que está acontecendo, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei explicar, eu estou sentindo, mas não é. Então, é um medo real, é um medo genuíno. Medo de tudo, pois é, medo de tudo, mas é o medo interno, é o medo psíquico. Então, acolham esse medo, olhem para essa criança e comecem a observar mesmo esse olhar de atenção, porque talvez seja, né, o momento de fazer uma consulta preventiva. Perfeito. Qualquer medo, ele precisa ser acolhido, né? Porque o medo é sobre o que está acontecendo dentro da pessoa, não é sobre o risco exato que acontece, né? Então, sei lá, exemplo, eu tenho pavor de cachorro. Já muito tratada e estou num momento muito melhor. Mas tenho medo de cachorro. A pessoa chega e fala, ele não faz nada. Eu sei que não faz nada. Não é sobre o cachorro. Eu não acho que eu vou ser atacada por ele. Sabe, é uma coisa nossa. E a gente precisa acolher sempre. A gente precisa acolher esse adolescente. Tem adolescentes que às vezes começam a querer dormir com os pais, né? Tá perto ali de novo. E eu acho fantástico se ele está buscando essa segurança na família. Poderia estar buscando a segurança em várias outras situações que envolvam risco. Então, o ideal é isso mesmo, que você seja o porto seguro para o seu filho, que você seja essa base, que você consiga acolher. Né? E se está tendo dificuldade com esse processo, a gente sempre pode buscar ajuda, buscar conhecimento, né? Hoje a gente já desenvolveu muito em termos de conhecimento de neurociência, de trauma, de desenvolvimento do ser humano. Então, a gente já consegue ter muito mais compreensão, né? E muito mais suporte para todas essas etapas. E quais são as novidades aí, né? Você acabou de chegar de um congresso, quais são as novidades? O que você trouxe de lá de novo? Bom, é sempre muito legal a gente participar, né, dessas experiências, porque a gente precisa atualizar, né? A medicina é uma ciência que está em constante modificação. Desde que nasceu, né? Desde que surgiu, exatamente. E a gente vê muita coisa que, graças a Deus, é bem aquilo que a gente vem trabalhando mesmo dentro do consultório, né? Dando importância aos tópicos de saúde física, que é principalmente a prevenção, né? Uma alimentação adequada, muito mais do que suplementação. Eu sou muito mais procurada falando em suplementação do que pensando na orientação da alimentação, né? Mas a alimentação é o mais importante, a atividade física, né? A nutrição, a atividade física, um sono adequado, um sono em tempo e qualidade adequada, né? Um suporte emocional, a gestão das emoções. E um tema aí muito, muito, muito falado no Congresso e que tem sido muito trabalhado mesmo é a questão do uso de telas, né? O uso de telas em geral, das mídias digitais, que é o desafio do nosso século, né? Eu acho que nós somos a primeira geração que está lidando com filhos que já nascem tão conectados, com tanto acesso e com muito mais do que a gente, né? Mas é a gente que dá, né? Eu vejo bebês que não conseguem segurar um telefone ainda, os pais, os avós segurando o telefone para a criança. Para ver a galinha pintadinha, Não, porque aí o menino precisa, fica quieto. Mas não precisa, não é para ficar quieto. De forma nenhuma. Criança saudável é criança que se movimenta. Criança tem energia, né? Tem energia, é movimento e tem que colocar essa energia para fora. É para isso mesmo. E, infelizmente, eu acho que o grande desafio, as pessoas pensam muito no desafio no lidar com o adolescente, mas o desafio no lidar com o adolescente é o lidar com a gente mesmo, né? É com a nossa tela em primeiro lugar, porque ele aprende com a gente. Né? A criança aprende a usar o talher como? Vendo a gente ali usar o talher e imitando. Ela erra, cai, faz bagunça até que uma hora certa. Ela aprende a andar, né? Todos os aprendizados são com base na observação de quem está junto e está fazendo, né? E o comportamento relacionado às mídias digitais é a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente está com o nosso filho hoje, a mãe já amamenta usando o celular. Sim. Então, aquele momento né? maravilhoso de você estar ali com o filho, de conexão, mãe e bebê, olho no olho, de apego seguro, que é tão importante, é onde essa criança aprende a se sentir segura, né? A ter essa confiança. E a mãe não está lá. A mãe, né? A mãe tá em qualquer outro lugar. A mãe tá fisicamente, mas tá em outro lugar. Mas a criança sente a nossa emoção, né? A criança sente, com certeza. Ao longo do crescimento, quantas vezes a criança tá brincando ali no tapetinho, o pai tá aqui checando o e-mail. É sempre com as melhores intenções. Até quando é o e-mail ainda vai, né? Porque é alguma coisa que é mais necessária. E não é toda hora a gente tá checando e-mail, né? Sim. Mas quando é com o celular mesmo, nossa...
Lá em casa eu Mas eu hoje a tinha o gente hábito de checkmail tirar, no né? celular também, né? O celular hoje faz tudo. Mas é com menos frequência, né? Normalmente, agora, até aí tudo bem, que é alguma coisa, acho que até necessária. Agora, ficar em mídias sociais, É necessário, desperdiçando mas são os tempo, momentos, sabe? é Porque a muitas hora. vezes a gente vê o quê? Confluir em várias boas intenções. Ou eu tô programando a viagem, vai ser a viagem da família, então eu tô aqui vendo o roteiro, vendo o hotel, ou eu tô trabalhando, ou eu tô selecionando a foto do álbum do aniversário de um ano, e são várias coisas que você Que se realmente fosse em outro momento, que seriam muito são legais. úteis, mas assim, está ali ocupando espaços que são importantes para a família, né? Tá te tirando da onde devia estar a sua presença real. A Eu falei isso alimentação, no último refeição. podcast, que eu falei assim, que eu procuro adiantar tudo quando as crianças não estão em casa. Para Sim, quando elas estão em casa, eu estar com elas, né? Elas estarem exatamente. comigo. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa na cozinha, eu convido elas e elas participam ali comigo. Eu quebro um ovo, pego uma Uhum. vasilha, vai fazer Faz a bagunça, mesa. mas fazer bagunça é Faz maravilhoso. É parte. isso que a gente Nossa, precisa, você né? vira de costas. Quando a pequenininha, a caçula era pequenininha, eu virava de costas, ela já tinha derramado o pacote de farinha em cima dela. Eu olhava e falava, É bom. assim que a gente O desenvolve os nossos segundo, sentidos. É assim que a a gente. segunda criança em casa, assim, a gente fica relax. Se fosse a primeira, eu ia me desesperar, mas a segunda é assim mesmo. É isso que a gente precisa, sabe? Para a infância e para depois também, para a adolescência, porque o que vai chegar na adolescência vai ser o resultado daquilo que a gente fez na infância. E talvez esse seja o Terrible grande two. problema da adolescência, né? É o resultado que a gente fez na infância. O que que a gente está fazendo na O que infância? deixou de fazer O que também, que a né? gente deixou de fazer, né? Mas aí também é o momento da gente não só apontar o dedo para esse adolescente, culpabilizar e reclamar que ele não sai do quarto, que ele não desliga o teu celular, que ele não te obedece, mas entender como é que foi o meu comportamento, o que que eu posso melhorar, Ainda dá né? tempo. Claro que dá tempo. Quanto meu filho esteve ali durante toda a infância querendo a minha atenção, e às vezes eu não conseguindo estar plenamente. Então é o momento da gente também rever isso tudo, resgatar e tentar corrigir aquilo que a gente fez errado lá atrás, né? Ainda dá tempo, sim. Ouvir os nossos filhos, eles dão muita dica pra gente, sabe? Nossa, eles escancaram. Eles dão muita dica pra gente. Às vezes a gente só precisa ouvir, mas é muito frequente hoje em dia o adolescente ser calado. Eu tenho medo dos calados, eu tenho medo dos quietos, eu tenho medo das crianças boazinhas. A criança, nossa, ela é tão boazinha, ela é tão quietinha. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa Tem errada. alguém ameaçando quebrar os dentes. Eu vi uma frase outro dia assim, por trás de toda criança boazinha, educada, obediente, tem uma mãe ameaçando quebrar os dentes. Brincadeiras à parte, mas assim, é um excesso de controle. Ou tem alguém que se resignou, né? Sim. Eu não tô mais buscando ser quem eu realmente sou, quem eu Não vim tem para espaço ser, para isso, porque né? eu entendi que não existe esse espaço. Então eu entro naquele modelo que é o que me sobrou, né? Na adolescência é um momento muito aí de busca por esse ser quem eu sou. É o desenvolvimento da Né, identidade, de né? busca por essa identidade. Daí a gente querer estar mais com os amigos, daí a gente gostar a cada semana de um estilo musical, querer testar cabelos diferentes, estilos diferentes, é a gente entender de fato qual é a nossa identidade. E o natural do adolescente é isso, né? É ele tá testando, ele tá saindo, ele tá com os grupos. Quando ele se afasta disso tudo e ele tá muito ali quietinho, é algo que a gente sempre Tem que observar. precisa observar. Eu gosto muito da teoria do Rudolf Stein, não sei se tu conhece, dos setênios, que a cada 7 anos a gente muda de fase. Então, os primeiros 7 anos é da família, é observação do lar, é o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento físico, psicomotor. Dos 7 aos 14 anos, você começa a observar o mundo lá fora, o professor, a amiguinha. Esses dias a Vicky foi dormir na casa de uma amiga e voltou e falou assim, mamãe, eu quero uma pasta de dente de carvão, porque ela clareia os dentes. Você viu isso? Eu vi na casa de fulana. Então, assim, começa a observar como é que outras famílias vivem. Então, é o mundo lá fora, né? O mundo interno, o mundo externo, e aí dos 14 aos 21 anos, eles vão desenvolver a identidade. De acordo com aquilo que eles tiveram em casa, aquilo que eles tiveram na rua, na escola, eles vão, na comunidade, eles vão desenvolver a própria identidade. Então, é essa fase aí de realmente quem eu sou.
Exatamente. E aí, se eu não tenho lugar, é importante ter lugar para Essa ser. busca, né? E muitas vezes a gente precisa rever na gente também, sabe? Para dar esse espaço para eles. Eu adoro conversar sobre isso com pais e frequentemente sugiro para os pais buscarem terapia. E eu acho que é maravilhoso, incrível. porque eu vejo muito claramente a transformação, sabe? Eu vejo famílias que Vê às os vezes vêm sintomas. falando que o filho precisa da terapia, Aham. mas ele não quer. Então me traz querendo que convença o filho. Aí ele eu vem, falo, tá olha, bom, vamos fazer o vendo que seguinte, tem começa dele. você primeiro. E aí depois a gente tenta levar o adolescente. E muda tudo, muda tudo. Quando você vê depois, a gente tem outra forma de lidar. Freud fala assim, ó, quando Pedro fala de Paulo, fala mais de Paulo do que de Pedro. Exatamente. É raro, mas acontece com frequência. Muito. E nessa fase, assim, de adolescência, você fala bastante da nutrição, né? Da nutrição alimentar mesmo. O que é ideal nessa faixa etária? Porque eu acho que é a fase que as pessoas mais pisam fora, se chutam balde. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando desse crescimento tão acelerado do nosso corpo, a gente precisa entender que eu estou precisando de nutriente para esse crescimento acontecer, né? Então a gente não pensa nisso, mas eu vou formar mais massa muscular. Para formar massa muscular, eu vou precisar da proteína, eu vou precisar do ferro, eu vou precisar aumentar o meu volume de sangue circulante. Então, mais uma vez, preciso de ferro. Vou precisar de um desenvolvimento ósseo. Então, preciso do cálcio, preciso da vitamina D. A gente precisa de nutrientes que vão vir com uma alimentação equilibrada, né? Então, adolescente precisa o que, na verdade, todos nós precisamos, né? Mas ali ele é um momento mais... O corpo exige mais, um está momento fabricando, que o corpo né? está exigindo mais e que a gente precisa estar mais de olho até em quantidades. É de comida de verdade, né? É descascar e não desembalar, né? É Eu adoro alimento. tudo que é perecível. É isso aí, é tudo Comida que é de feira. perecível. E é um momento que, infelizmente, os hábitos eles vão muito na contramão disso, né? Então, por exemplo, com muita frequência a gente vê adolescente pular o café da manhã. Isso é ruim, né? Isso é ruim em vários aspectos metabólicos. Isso, depois esse adolescente começa a passar mal na escola, daqui a pouco vem fazendo hipoglicemia e vem construindo um hábito que não é legal, né? Aquilo que a gente constrói durante a adolescência é o que a gente vai levar para a idade adulta. O que a gente constrói na infância, reforça na adolescência e vai para a vida inteira. E vai para a vida inteira. Mas a adolescência é um momento muito grande de oportunidade. Sim. Muitos hábitos mudam ali, né? O próprio paladar, as papilas gustativas, elas mudam também durante a puberdade. Então, a gente tem aquele termo paladar infantil, Que a não é papila, nada, não a tinha que papila ser. gustativa da criança, ela está menos preparada Sim. para a diversidade de sabores. Esse desenvolvimento também acontece na puberdade. Então, eu costumo até falar muito isso com eles. É um momento de oportunidade da gente experimentar de novo aquilo que a gente acha que a gente não gosta. Que acha que não Que gosta, a gente gostei. pode começar a gostar, né? Então, é um momento da gente tentar trabalhar e desenvolver isso. É um momento que eles têm esse engajamento, né? Falar com a Vicky sobre a banana, que ela não gosta de banana. Ela não gosta da então, textura. Falou, esse é o momento, talvez, de começar a gostar. Podemos experimentar. Ninguém é obrigado a comer tudo também, né? Não precisa comer todas as frutas. A gente precisa ter alguma variedade dentro dos nutrientes que são necessários. Esqueci o que eu ia falar. Perdão. Sobre as necessidades do corpo dessa fase de desenvolvimento, a nutrição. Isso aí, a gente tentar trabalhar de forma mais natural possível. Eu estava falando sobre os comportamentos, né? Que a gente desenvolve aqui durante a adolescência e é o que a gente tende a levar para a idade adulta. É um momento que eles estão muito engajados também, né? O adolescente tem muito engajamento social, o adolescente tem muito daquela vontade. Então, se você consegue engajar ele nessa causa, entender tanto que tem um monte de adolescente querendo ser vegetariano agora, né? É um momento que você entende uma causa e você compra aquela ideia, eles levam isso com muita força quando eles entendem. Eu lembro que eu não queria comer carne nessa fase. É muito comum. Mas é porque eu tinha dó dos bichinhos. Exatamente, mas é muito comum, é porque é o seu engajamento social. Olha que legal, agora me veio assim a memória. Acontece com frequência, nem todos permanecem vegetarianos depois, Eu mas tentei, não tá? é nada incomum de começar a ter essa busca por esses comportamentos. Então, se você consegue engajar o adolescente nesse autocuidado, né, nesse olhar para a própria saúde, nesse entender sobre a nutrição, é muito legal, porque você vai estar plantando um comportamento que vai levar para a vida inteira. Outro ponto, assim, polêmico. Agora eu vou mexer com polêmica, hein?
adolescente, menina mesmo, de 11, 12 anos, usar anticoncepcional. Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, vamos lá. Depende muito de qual é o objetivo desse Não, assim, o anticoncepcional. objetivo hormonal, para não menstruar, para não quero passar por As isso. pílulas anticoncepcionais, e a gente tem muito estudo sobre elas, mas em geral esses estudos são voltados para mulheres adultas, né? Então elas foram desenvolvidas para uma população aí 20 mais, que vai usar essa pílula anticoncepcional por, sei lá, 10, 15 anos, 20 anos, até concluir a idade reprodutiva. Então os estudos eles estão mais relacionados a esse tempo de uso, né? E a gente tem muita preocupação sobre qual vai ser a repercussão principalmente em saúde óssea, metabólica, né, do metabolismo ósseo da adolescente, quando a gente começa com essa pílula muito cedo, tá? Um benefício é inquestionável, que é o contraceptivo. Então, se eu tenho uma adolescente que está tendo relação sexual, eu preciso trabalhar a contracepção com ela e isso se torna prioridade, então não vamos pensar no metabolismo ósseo nesse momento. Mas se é simplesmente por um não menstruar, se Até a porque o gente menstruar é puder necessário, esperar, né? se a gente puder esperar, é importante. Nem até para essa adolescente entender melhor o ciclo. Existem várias adolescências, né? Não é a mesma coisa, existem vários recortes sociais, existem várias situações diferentes. Então, tem adolescentes, às vezes, em situações de vulnerabilidade, tem adolescentes com algumas condições de saúde, que até a própria, né, questão da higiene, que isso é muito difícil lidar, e a gente precisa individualizar. É claro que tem situações em que isso se torna importante, mas quando eu tenho um fluxo acontecendo, um ciclo normal acontecendo e não tem a intenção do benefício contraceptivo, não acho adequado a gente pensar em pílula anticoncepcional, não. Quanto ao sono, que assim, tu falaste que eu sou da prevenção, né? Eu sou aeronauta, aeronauta tem manutenção preventiva, tem manutenção corretiva, tem vários tipos de manutenção para não acontecer nada em voo, assim, Maravilha. que nada aconteça quando a gente realmente precisa que a nave funcione. A nossa nave é corpo, Uhum. mente, para funcionar bem. Aí nessa fase da adolescência eu percebo muita inversão no ciclo circadiano, né? Uhum. Os adolescentes irem dormir mais tarde, acordar mais tarde. Você falou sobre pular o café da manhã muitas vezes porque está Por causa do dormindo. tempo. Como é que tu trabalha isso, a questão do sono e a necessidade real dele? A gente tem dois grandes problemas aqui quando a gente fala em relação ao sono. Um é que, de fato, existe um atraso fisiológico. Então, o adolescente, o pico de melatonina dele, para ele realmente induzir o sono e ir dormir, ele acontece mais tarde. Esse atraso Hum. é fisiológico, sabe? Isso existe. O grande problema é que esse adolescente, em geral, vai precisar acordar para estar 7, 7h30 na Na escola, escola. né? E esse horário da escola é um grande problema. Então, existem muitos estudos, muitas discussões, inclusive em relação ao ajuste do horário do turno da escola. O fisiológico seria ele começar mais tarde, para esse adolescente conseguir ter o tempo de sono adequado, né? Outro problema que acontece em paralelo é a questão do uso das telas, mais uma vez. Porque, em geral, fica ali muito tempo no celular, Entretido. fica entretido e tanto não quero ir dormir porque eu estou fazendo outra coisa que tá legal, né? Quanto a própria tela, a luz da Aquela luz tela azul. inibe a produção de melatonina também. Então, vai postergar ainda mais essa produção de melatonina. E a falta da higiene do sono, né? Porque a gente está num mundo que hoje tudo é ativo, é claro, tem muita luminosidade, tem muito estímulo, tem muito som. Isso tudo impede que o nosso reloginho interno ali conte pra gente que tá na hora da gente dormir e faça essa produção de melatonina. Então, são duas situações complexas, sabe? Um é a gente tentar trabalhar, né, em termos de política pública, de mundo, de gestão, de discutir nas escolas. A gente pode tentar trabalhar isso, mas é algo um pouco mais difícil de mudar. Enquanto isso, você tem um adolescente dentro de casa. E o que a gente precisa tentar fazer é a questão da higiene do sono. É essa conscientização, sabe? Mas muitos adolescentes também, eu vejo que quando conseguem engajar com isso, ter o seu horário ali, chegou 8 e pouco, 9 horas, desligou a tela, começou a reduzir as luzes, foi dormir mais cedo, conseguiu ter o tempo de sono adequado, eles percebem a diferença
na produtividade no dia seguinte. Eu mostro isso para Eles minhas percebem minhas na pequenas. atenção, eles percebem como eles lidam com o esporte. Aí também é uma questão importante na comunicação com o adolescente, né? É a gente tentar pegar aquilo que pode ser um benefício de algo que ele gosta, né? Para incentivar, porque a gente precisa motivar. Então, se você mostrou para uma pessoa que gosta muito de esporte, que ele joga melhor quando ele dorme bem, isso é um estímulo importante para ele dormir melhor. Né? E aí a gente vai tentando trabalhar esses hábitos. Lá em casa eu mostro para elas, assim, quando ela dorme bem, né? Acorda bem disposta, tá vendo só como é que a gente acorda quando dorme bem? Quando dorme cedo, né? Dorme no horário. Quando a gente tem alguma situação que a gente tem que dormir um pouco mais tarde, acorda irritada, torna... Quando fica difícil, né? Nossa, chorosa. Aí eu falo com ela, tá vendo? Sabe o que é isso? Sono. É só sono. Isso. Então a gente hoje vai dormir um pouquinho mais cedo, tá bom? E aí a gente vai combinando esses horários, vai se ajustando. Muito importante isso, e muito importante essa educação também. De eu entender que às vezes essa irritabilidade que eu tô sentindo, ela tá vindo de algum ponto, né? A gente tem que ir tentando, de fato, trazer essas relações, né? Essa inteligência emocional, essa inteligência emocional, exatamente. Mas eu vejo muito o contrário também. Um adolescente que tem um sono muito ruim, porque tem hábitos muito ruins, porque fica na tela até tarde, vai dormir muito tarde, de manhã tá cansado, chega à tarde, dorme 3, 4 horas durante a tarde. E aí de noite está sem sono, fica na tela, vira um ciclo sem fim. E eu costumo falar com eles que assim, no início vai ter que ser disciplina, não tem jeito, vai ter que se entender e engajar com a causa, né? É pegar aquela tarde que você está morrendo de sono e não dormir, porque nesse dia você provavelmente vai conseguir dormir um pouco mais cedo. E eu costumo pedir para eles para tentar se comprometer com esses hábitos aí por um período de 20, 30 dias, para que eles consigam observar a diferença que isso faz na rotina, sabe? E quando eles realmente engajam, conseguem cumprir esse tempo, fica também claro para eles, e é muito legal a gente ver essa transformação acontecendo. O que tu mais, assim, tem dificuldade em consultório? O que tu recebe, assim, que é a dificuldade... Na verdade, a pergunta desculpa. Qual que é a maior dificuldade que tu recebe em consultório? A principal demanda? Hoje eu acho que muito a questão do corpo mesmo, as mudanças do corpo, essa parte da orientação. A conversa sobre sexualidade, esse é um ponto que muitas famílias têm dificuldade de trabalhar. E é claro que a gente trabalha, né, faz parte, é um pilar da nossa consulta, a gente sempre aborda os temas relacionados. E quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando necessariamente de sexo. O sexo é uma parcela bem pequena da nossa sexualidade. Mas é um assunto que eu vejo que muitas famílias ainda têm dificuldade e trazem pra gente. Mas aí eu também preciso trazer que a gente vai trabalhar, mas não é função só do médico que está vendo o adolescente ali a cada 4 meses, 3 meses, depende, né? Mas adolescente, a vida está mudando toda muito rápido, né? As oportunidades, as situações Adorei, vão mudando acontecendo igual muito o pé, rápido. igual Exatamente. igual o tamanho do calçado. É tudo muito rápido. Então, a gente precisa ter... É uma educação, né? É algo que a gente ensina como um todo, é aquele comportamento que a gente viu num filme e aí a gente conversar sobre aquilo, é aquele comportamento que a gente viu acontecer na escola e conversar sobre aquilo. Algumas famílias ainda têm essa dificuldade e me trazem muito, e muitas vezes as maiores dificuldades é justamente isso, são as dificuldades da família e não as dificuldades do adolescente, né? Vem com um foco, com uma luz no adolescente, mas na verdade está traduzindo algo que está acontecendo no contexto. Então, eu inicialmente comecei aí no atendimento do adolescente, tenho sempre esse tempo com os pais, tenho sempre essa orientação com os pais, mas eu te confesso que chegou um momento que eu falei, opa, peraí, isso aqui eu não tenho como resolver trabalhando com adolescente. Às vezes eu preciso de atendimento com a família mesmo, e às vezes, assim, a medicina não me ensinou. Então, eu acabei buscando agora também a parte de educação parental. Eu estou fazendo... Que bacana. Não estou nem divulgando porque eu não terminei, mas eu estou fazendo uma formação em educação parental, porque é um pilar importante. É necessário. Alguns adolescentes a gente não vai conseguir ajudar sem trabalhar os pais. Então, foi uma demanda que veio para mim, sabe? É igual a criança, ao longo né? dos atendimentos mesmo. O problema nunca é a criança, né? Não. O problema é sempre Não mesmo. o entorno dela, então... Mas a que criança, bacana. a gente vê ela pequena, bonitinha, fofinha, então é mais fácil a gente ter uma empatia com a criança, né? O adolescente cresce,
Então, de repente, às vezes ele tá maior rebelde. que você, ele tá xingando, ele tá batendo porta, ele tá rebelde, e aí é difícil, né, rebelde, enfim, ele tá se expressando, né? Mas isso aí é visto como rebeldia, e é mais difícil você ter empatia com esse adolescente. Né? Às vezes você olha para esse adolescente e você esperaria dele um comportamento de adulto. É o que muita gente faz, espera um comportamento de adulto, mas não tem um cérebro de adulto. Né? A gente esquece como foi a nossa adolescência também, muitas vezes. Então, esse meio do caminho, sabe? A gente precisa fazer muito, eu acho que é o que eu mais faço, é traduzir o comportamento do adolescente para os pais e vice-versa. E essa maturidade neurológica, ela acontece mais ou menos em que idade? Bom, é algo progressivo, né? Não acontece de uma hora para outra. Porque o que você falou faz muito sentido. Assim, esperam dos adolescentes um comportamento adulto, só que ele não tem preparação Não tem cérebro de adulto. cerebral para isso Não. ainda. Os estudos para ressonância magnética funcional, eles mostram muito claramente como esse desenvolvimento vai acontecendo. E ele termina aproximadamente aos 24 anos, 24 a 25 anos. Achei que fosse 21. Não, 24. Inclusive, já tem discussão hoje, já tem estudo defendendo que a gente amplia a faixa etária da adolescência para até 24 anos. Meu Por Deus! conta desse desenvolvimento cerebral mesmo. E não acontece no cérebro inteiro ao mesmo tempo. Né? Então, a gente tem um desenvolvimento durante a adolescência, a gente tem poda neuronal mesmo, então neurônios que não estão sendo estimulados, eles vão atrofiar para dar lugar a outros que são importantes. Tem esse desenvolvimento de novas vias neuronais e a gente tem a mielinização, que a gente chama, né? Que é uma camada que vai fazer com que esse estímulo aconteça de forma mais eficaz. E esse processo acontece primeiro ali na região de amígdala, que é uma região relacionada às emoções. Então, isso justifica muito o que a gente vê do comportamento do adolescente. Olha que bacana. Né? Que quer ver, conhecer coisa nova, quer se jogar mesmo, não tá vendo risco. Por quê? Córtex pré-frontal, que é onde vai dar noção de Nosso consequência. O famoso juízo vai ser o último a se desenvolver. Então, esse só depois dos 20 anos? Esse só depois dos 20 anos. Minha nossa. Exatamente. É claro que de forma gradual, né? E é claro que a gente costuma falar que a gente tem que, até lá, emprestar o nosso córtex pré-frontal para eles. É por isso que a gente precisa conversar. Então, reclamar da toalha na cama vai reclamar até depois dos 20 anos? Vai, e depois, provavelmente. E para muitos vai continuar. Depois que casar também. Vai, mas é por isso que a gente fala que tem que conversar com essa galera, né? Eu preciso conversar sobre droga com ele antes que alguém ofereça, porque alguém vai oferecer. E se o adolescente, ele experimenta algo assim na adolescência, qual é o prejuízo? Bom, vamos lá. Experimentação, é claro que não é algo que seja interessante que aconteça nunca, até porque, né, enfim... Mas nessa fase é um mais comportamento, crítica, né? Mas a experimentação, eventualmente, ela acontece. O problema é quando a gente tem um uso, sabe? Quando isso passa da experimentação e quando isso vira um uso contínuo, digamos assim, né? Recorrente. E aí isso pode prejudicar, inclusive, todo esse amadurecimento neurológico. E como esse cérebro ainda está em desenvolvimento, é muito mais fácil que esse adolescente se vicie. Né? O cérebro do adolescente, ele também está muito ávido pela dopamina, que é aquela sensação de bem-estar. Que encontra no celular rapidinho. Que encontra no celular rapidinho, mas o celular, ele é desenvolvido com base nesses estudos de neurociência que são usados para o bem e para o mal, né? Então, tudo é desenvolvido justamente para viciar a gente. No celular, ele encontra rapidinho. Nas drogas, ele encontra rapidinho. Mas ele pode encontrar no esporte, né? Então, o que a gente precisa fazer é sempre trabalhar com esse adolescente. Nos livros, adorava viajar. Exatamente. A gente tem que trabalhar com o adolescente essas formas de obter dopamina, né, de forma mais saudável, digamos assim, de forma mais natural. A tela está sempre ali entregando rápido. Agora, assim, a gente falando em dopamina em tela, em adolescente, me lembrou outra situação. Pornografia nessa idade também tem um prejuízo absurdo na mente desse futuro adulto, né? Com certeza. Assim, tanto na mente, quanto eu acho que nas experiências que eles estão vivenciando, né? Porque pensa, é um momento que o corpo está mudando, que em geral a gente não está muito satisfeito com o que a gente está vendo, porque a gente está vivendo
com uma projeção, né? Hoje em dia ninguém está satisfeito com o que está vendo na frente do espelho. É uma comparação muito grande, é uma projeção muito grande, é sempre com filtro, é sempre com edição, e aí a gente se compara com coisas que não são reais, que não existem. E isso é desafiador para a gente enquanto adulto. Imagina para um adolescente que tem uma necessidade de autoafirmação, de aceitação, né? Que está naquele momento de começar a ter o interesse pelos outros, né? E querer que as pessoas se interessem por ele também, né? Então, isso trabalha muito com a questão de autoestima. E aí, eventualmente, eles se deparam aí, né? Com os vídeos, com os conteúdos pornográficos que mostram uma sexualidade que também não é real, né? Mostra padrões que também não é real, mas não mentalmente são reais. ali o disparo que acontece. Com certeza, traz, durante toda essa fase desse desenvolvimento neurológico, a gente está sempre muito mais suscetível, né? E aí eles estão tendo as primeiras experiências também, né? Então, quantas vezes eles se sentem forçados a determinadas situações por aquilo que eles estão vendo, né? Ou quanto eles se cobram com essa imagem que às vezes objetifica a mulher, né? Ou objetifica o parceiro, não a mulher necessariamente, quem está do outro lado, né? Um olhar pouco emocional para o que está acontecendo ali nesse vínculo com o outro. E a gente vai, no início ali das experiências de maior proximidade, né? A gente vai trazendo um olhar muito ruim, né? E essas primeiras experiências, elas podem impactar muito na nossa vida como um todo, né? Podem gerar muitos traumas também, podem, com muita frequência, fazer com que as coisas aconteçam antes da hora. Então, muita gente acha que quando a gente fala em educação sexual, a gente vai estar estimulando. Muito pelo contrário, que a gente vê que quando a gente conversa, né, com eles sobre isso, muitas vezes eles postergam essas primeiras experiências, sabe? A gente vê o contrário. Então, a pornografia, ela vem na contramão de tudo isso. Mas uma notícia boa, também voltando para a parte lá do Congresso que a gente se perdeu, não, que eu falei. A gente voltou. Eu falei, mas dei uma volta aqui, justamente. Nessa última semana, a gente teve aprovação, isso, né, a gente conversou muito sobre lá no Congresso, mas é algo que está acontecendo aí para todo mundo. A gente teve a aprovação do ECA digital. E aí, finalmente, a gente passa a ter leis regulando essa parte digital para os nossos adolescentes. Olha, que então, bacana. Por exemplo, hoje é muito fácil você entrar no site pornográfico e aí perguntam, você tem mais de 18 anos? Ele clica sim e ele tem acesso a tudo, né? A partir de então, a ideia é que vai ter que ter uma fiscalização melhor em relação à idade. Então, provavelmente, usando os mecanismos como a gente usa para o banco, né, de identificação facial, vai ter que ter um rigor maior, sabe? Sobre o tipo de conteúdo que vai ser entregue para os adolescentes. Isso é um início, claro, né? Isso já é algo que é positivo que exista, mas não tira da gente a nossa responsabilidade de estar ali, de estar supervisionando, de estar educando, né? Laís, mas assim, ó, os pacientes que eu atendo, muitos deles foram apresentados pelo pai. Pela própria família. Então, assim, eu estou perguntando do dano justamente para falar com esses pais, esses homens que acham que isso é transformar o filho em um homem. E não é, o caminho não é esse. Você está tirando ali uma oportunidade de tornar um homem decente, de tornar-se um homem com prazeres, com prazer na vida, sabe, com compaixão, com amor, com olhar, com vínculo, com afeto. E por isso que eu te perguntei dos danos neurológicos, porque assim, existem danos também. O cérebro da criança, do adolescente, não está formado ainda. Teve um cliente meu que ele... E a dopamina também, né? Exatamente, e a dopamina também. Então, por isso que eu puxei em todo o processo. Por isso que eu puxei aí da dopamina, né? Sim, falando das telas. É um estímulo de dopamina, com certeza. Mas é um estímulo muito rápido, de um cérebro que não está passageiro. Rápido e passageiro, e logo em seguida você vai precisar de novo. Viciante. Né? Viciante num cérebro que não está preparado, justamente, para lidar com tudo isso. Né? Isso reflete muito um problema da nossa sociedade, na verdade. Né? É o tal da gente acabar passando para frente aquela criação que a gente teve, que na verdade foi uma criação
na grande maioria, muito machista, sexista, né? E isso é difícil para o homem também. Pensa o menino que também tem a responsabilidade nas primeiras experiências dele de mandar muito bem, existe uma cobrança muito grande e existe aquela relação sexual no primeiro ato, né? Que deveria ser prazerosa, ser gostosa. Existe um estudo que mais de 80% dos adolescentes referiram que a emoção principal durante a primeira relação sexual foi medo. E aí, assim, eu te pergunto, tem coisa muito errada, né? Porque não é para ser. Por que a gente tá com esse medo, né? Se isso tá acontecendo, é porque tá acontecendo em situações inadequadas, é porque tá acontecendo por uma pressão, isso acontece com muita frequência, né? E aí a nossa luta da educação sexual para evitar isso cada vez mais. Mas existem números aí mostrando justamente essa questão. Por isso que eu puxei esse assunto, porque assim, esse assunto é de extrema relevância na adolescência, nesse momento que a gente está se formando, que a gente está formando uma identidade, que a gente está se tornando um ser humano. Vai fazer parte de quem você é no futuro. Para a vida toda. Então, assim, eu tenho atendo muitas pessoas que têm danos terríveis por conta dessas coisas. Tem um que passou por isso, o pai mostrou a primeira vez, ele tinha 8 anos. E ele é viciado até hoje. 30 e poucos anos. Então, assim, ele fala, eu não consigo parar. Sim. Eu tento, mas eu falei, cada vez que você tiver vontade de assistir, você pega o seu tênis e vai correr. Troca um vício por outro. Troca uma dopamina. Troca por uma dopamina boa. Na hora não vai ser muito bom, mas quando você voltar, o sentimento vai ser o mesmo, prolongado. Então, assim, imagina que vai ser uma situação prolongada, prazerosa. E aí eu falei, ó, cada vez você vai pegar seu tênis, deixa o tênis logo na porta. Então, assim, já teve vários problemas de relacionamento, mas... E muitas vezes, esses vão ser os pais que vão perpetuar também, né? A violência que a gente leva para os nossos filhos, em geral, é a adolescência, a violência que a gente viveu. Sim. Então, daí a necessidade da gente rever também a nossa vida, os nossos processos, a nossa criação. Terapia é a vida. Né? Isso é doloroso muitas vezes. É mais fácil a gente acreditar que foi tudo bem e que está tudo certo. Mas aí a gente perpetua as experiências, né? São pessoas que, por mais que precisam ser repreendidas, também precisam ser acolhidas. Sim, muito. Elas receberam isso, né? Elas viveram com essa pressão, com toda essa situação. Mas a gente sempre pode tentar fazer diferente para a próxima geração. Sabe que tem outros que o vício é no perigo? Assim. O perigo de ser pego, de ser visto, de ser exposto. Aquele perigo que sentia né? Que o medo que sentia na adolescência, ele se repete aqui. Sim. Aquela necessidade. Perdão, eu te cortei. Não, tudo bem. Daí uma grande oportunidade da gente tentar melhorar para a próxima geração, né? E aí é que um filho traz para a gente uma oportunidade incrível única na vida. Da gente ter um desenvolvimento pessoal. Porque eu preciso ser aquilo que eu quero que ele seja, né? Assim que ele vai aprender. Então, às vezes, vai ser exatamente a motivação para eu olhar para os meus problemas. Vai ser justamente o filho, né? Então, talvez seja o momento para esses pais que estão apresentando esse tipo de conteúdo para os filhos, talvez seja o momento de fato, rever a própria infância, a própria adolescência, né? Para não perpetuar essa violência, porque isso é uma violência. Que é uma violência. Isso é uma violência. Trouxe justamente por isso, porque é uma TV aberta, né? Muitas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, depois vai ser publicado nas outras mídias. E, às vezes, as pessoas fazem sem saber. Sem saber o dano que está causando. Sente que aquilo não é bom, só que, ao mesmo tempo, acha que está ensinando. E, na verdade, está causando mal. Está causando, né? Então, assim... Da mesma forma que a exposição ao álcool. Sim. Muitas vezes, a primeira exposição ao álcool é precoce e é dentro de casa. São os pais que apresentam. Né? E não existe
também justificativa nenhuma para a gente fazer isso, né? É um cérebro que está em desenvolvimento e que vai sofrer os danos de tudo isso que a gente está expondo para eles. Lembrei do Tony Robbins, ele fala que a primeira experiência com álcool dele, o pai, não lembro se o pai era alcoólatra, mas ele pediu para beber. Aí a mãe falou, tá bom, peraí. Foi lá, comprou um fardo de cerveja e fez ele tomar o fardo inteiro. Nunca mais ele bebeu na vida. Quer beber? Então tá bom, bebe. Mas bebe tudo. Mas pode ser perigoso. Sim. Não recomendamos. Não, nunca mais da vida dele bebeu. Ele falou, não. A ressaca que eu tive, nunca mais eu quero álcool na minha vida. Então, assim, em casa é tudo, né? E isso também é violência, tá, gente? Isso também é uma forma de violência. Então, a gente olhar para a nossa infância, eu achei a coisa mais linda do mundo, né? Acompanhar a Vicky, minha filha vai fazer 10 anos, e acompanhar ela nesse processo de puberdade, nesse processo de menina para mocinha. Gente, como é maravilhoso poder se olhar, poder se acolher. A gente volta no que aconteceu com a gente. Aconteceu assim, sozinha, largada, se vira, não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa. Será que isso é certo? Será que não é? Mas você acolher, você instruir, você fazer isso consigo, com a sua criança interior, com a sua adolescente que está até hoje pedindo ajuda, está ali. Ela não foi para lugar algum, ela está aqui dentro. Sim. Então, esse é o momento de você também viver esses reencontros, né? Da sua história, poder fazer diferente, poder fazer aquilo que gostaria de ter recebido, não com soberba, dizer, eu vou fazer porque eu queria ter. Não. É a oportunidade que a gente tem. Falando em oportunidade, quais são as janelas de oportunidade? Nossa, que mudança de... Mas é porque é oportunidade. Quais são as janelas de oportunidade da adolescência? Assim, do ponto de vista neurológico. Do desenvolvimento neurológico. Dentro do desenvolvimento neurológico? É porque tem as podas neurais, né, que você falou que acontece aí, e existem algumas janelas de oportunidade, por exemplo, a alfabetização é do, não lembro agora, acho que é dos 6 aos, começa aos 6, começa aos 4, a fala dos 9 anos aos 11. Então, ali é uma janela de aprender qualquer idioma. Sim. Na adolescência tem alguma? O que acontece? É muito difícil a gente guiar exatamente por números, porque o processo é muito individual. Sim. Né? Existe uma variação muito grande da adolescência. Então, quando a gente pensa, a menina pode começar a puberdade dos 8 até os 13 anos. E o menino dos 9 até os 14 anos. Esse processo puberal vai durar ainda alguns anos. E é esse processo puberal que vai puxar também todo esse desenvolvimento. Né? Na verdade, é o contrário. É o cérebro que vai puxar o desenvolvimento puberal. Mas vão acontecendo em paralelo. Então, pode ser momentos muito diferentes, sabe? Tem adolescente que vai começar ali, né, em torno dos 8, 9 anos, mas tem adolescente que vai começar com 13, 14. Então, quando eu penso num número, é um pouco complexo eu colocar o mesmo número para todo mundo, sabe? Mas quando a gente está passando por esse momento de transformação do corpo, é sempre um grande momento de transformação cerebral também e de oportunidade. Ali, o que é natural, o que é normal e aceitável, por exemplo, da menina, né? Que a gente consegue ver, né? De fato, que entrou na puberdade, entrou através da menarca. A menarca acontece naturalmente ali em que idade e muito cedo não é legal, né? Porque atrapalha o crescimento. O que pode ser feito? A menarca, ela, em geral, acontece de 2 anos a 2 anos e meio depois do início do crescimento do broto mamário. Então, a gente percebeu o crescimento do broto mamário, ali a gente vai começar a acompanhar. Existem adolescentes que fazem uma maturação mais rápida e que vão acabar menstruando antes? Existe, né? Por isso a gente precisa estar acompanhando. Não, aí a gente precisa acompanhar. Dependendo da situação, pode haver a indicação da gente fazer um bloqueio dessa puberdade, né? Antes que essa menstruação aconteça. Depois que a menstruação aconteceu, é porque grande parte do processo puberal já transcorreu e já não tem muito por que a gente fazer isso, tá? A média da menarca hoje, nas meninas, é 12 anos e 3 meses, se eu não me engano, é por aí, 12 anos e meio. Que legal. Então, assim, apareceu o broto mamário, já tem que procurar. É o momento da gente estar acompanhando.
E aí já é uma consulta um pouco mais curta, né? O intervalo entre as consultas um pouco mais curto. Então, quando a gente vê as recomendações de saúde de rotina do adolescente geral, tá? E eu não estou falando de ebiatria. Seria uma fase que a gente poderia ver o adolescente, teoricamente, para pesar, medir e ver pressão uma vez no ano. Mas quando a gente está pensando nos aspectos biopsicossociais, isso não faz sentido. Porque um ano depois o adolescente veio para mim já é outra pessoa. Já passaram várias oportunidades que eu deveria ter trabalhado. E quando a gente fala em puberdade, a gente também precisa diminuir esse intervalo. Então, quando está aí realmente no momento inicial da puberdade, até a gente começar pelo menos a descer aquela velocidade de crescimento, ideal é a cada 4 meses, pelo menos, para a gente conseguir fazer o cálculo de velocidade de crescimento e entender se esse crescimento está de acordo com o desenvolvimento puberal. Né? Para aí sim a gente entender se está dentro do natural, se a gente precisa de uma intervenção. Se a gente precisar da intervenção, em geral, vai ser o bloqueio puberal. Perfeito. Certo. Nossa, Laís, muito obrigada. Assim, eu estou muito, muito honrada, muito agradecida por ter aceito o meu convite e espero te receber mais vezes. Ótimo. Queres deixar uma mensagem, queres deixar um recado para o pessoal de casa? Foi um prazer enorme estar aqui. Tá? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Né? E eu queria convidar vocês a lembrarem da adolescência de vocês. Né? Eu acho que esse é o principal convite. Se achar que foi tudo muito certo, alguma coisa está errada, tá? Vão voltar, vão rever. A adolescência é uma fase que tem os seus desafios, sim, mas é a fase que vai definir o adulto que a gente está colocando aí no mundo, né? No mundo. Então, ela define como é que vai ser o nosso mundo daqui a pouco, né? O adolescente vai ser o adulto no mercado de trabalho, vai ser o adulto tomando as decisões logo ali. Então, é uma fase muito importante, a gente precisa olhar com muito carinho para ela. Vou até rever a minha adolescência. Muito obrigada. Esse foi mais um Caixa Preta. Até a próxima. Tchau, tchau.